mas isso é muito fácil de falar, mas principalmente para quem ainda não trabalha em empresa, por exemplo, ou não começou a fazer uma pesquisa, como é que é isso na prática? Vou trazer para vocês um exemplo real de uma metodologia que a gente usa muito em empresas. Vamos pensar assim, eu quero analisar os meus clientes, eu preciso de uma metodologia. Então, existe essa metodologia que ela me permite, então, identificar 3 variáveis do cliente e que acabam me dando muita informação sobre ele. Eu preciso do volume que ele compra, né, do valor que ele compra, a frequência, então, com que frequência ele compra, a cadência de compras, a cadência da relação dele comigo, quer dizer, quantas vezes ele compra por mês ou por semana e assim por diante, e a atualidade, ou seja, qual foi a última transação que ele realizou com a nossa empresa. Então, a partir dessas 3 variáveis, eu consigo, então, agora, gerar uma série de entregáveis. Olha só que legal, né? Então, a partir dessas 3 variáveis, que vocês vão encontrar muito material em inglês, né? Vocês, então, vão poder construir agora várias formas de transformar. Só que quando você olha essas variáveis lá na planilha, ela é assim, ela é ugly, ela é feia, né? Ela é pouco digerível, ela parece assim áspera. Por quê? Porque aqui eu tenho milhares de linhas, se não milhões. Eu olho aqui, eu vejo um pequeno recorte, e mesmo assim é difícil construir a partir desses números uma visualização das relações entre esses valores. Como é que eu consigo, então, transformar isso, agora que é o núcleo lá da tecnologia, em informação? Como é que eu consigo agora usar esses dados para transformar? Eu preciso agora aplicar tecnologia. Então não adianta eu ter a areia, né? Eu preciso derreter essa areia. Eu preciso agora usar a tecnologia. Como é que eu vou usar a tecnologia, então? Com pouquíssimos recursos, e nós não vamos fazer isso porque nós não teremos tempo, mas a gente pode até pensar no futuro, numa outra disciplina, aplicando isso mais a fundo, mas assim, eu posso construir, por exemplo, com 1 ou 2 linhas, num aplicativo que a gente chama, por exemplo, de R, eu consigo clusterizar, eu consigo categorizar esses clientes a partir das variáveis. Então, quando eu consigo relacionar, por exemplo, frequência, né, com tempestividade, por exemplo, eu consigo, então, identificar, agrupar esses clientes entre os mais leais, os que são campeões, quer dizer, aqueles que eu vou considerar como os meus melhores clientes, né, potenciais, com alto potencial de lealdade, que eu vou conseguir trazê-los para perto, aqueles que precisam de atenção, aqueles que estão hibernando, porque eles compram pouco, eles estão hibernando, né? Lá, aqui é frequência versus atualidade, quer dizer, quando foi a última compra, entende? Não sei se vocês estão conseguindo, é que não dá nem para enxergar, né? Quem está no celular vai parecer que isso aqui é exótico, esotérico, né? Mas a gente consegue perceber aqui, ó, eu já abro, Khadija, senão eu perco o fio da meada, tá? Anota aí, só um minutinho. Hibernando, ou seja, ele tem pouca frequência, né? Então eu preciso trabalhar esse cara. Olha lá o laranjado, ó, ele tem alta frequência, mas ele não tem comprado ultimamente, então ele está em risco. Olha lá aquele rosinha lá em cima, no 5. Eu corro o risco de perdê-lo, eu não posso perdê-lo. Olha aqui, ó, promessas, novos consumidores. Por quê? Porque ele ainda tem uma frequência muito baixa, mas ele é bastante recente. Então, ele é um novo cliente, new customer. Entenderam? Então, eu agrupei com pouquíssimas linhas. Oi, Khadija. Professor, só para dizer que para quem está no celular é só aumentar com os dedos o touchscreen, então fica bem maior. Isso, é que aí fica só o recorte, mas beleza, boa dica, bem lembrado, Khadija. Então vamos lá. Bom, com 1 ou 2 linhas, então quer dizer, eu não precisei aprender a soprar o vidro, eu só precisei aprender a virar a ampulheta. Então, eu só precisei procurar na internet ou consultar algum dos meus colaboradores ou entrar em contato com alguém que me passou 2 ou 3 linhas no R lá que pegou aquela informação que era amarga em algo doce,
algo que é mais palatável, que eu consigo agora transformar. Eu consigo agora, a partir dessa classificação, então, dependendo de onde o cliente cai, eu vou tomar determinadas ações. Eu transformei a minha ação. Isso é muito importante. Existem outras. Tabela de retenção, onde eu cruzo, então, agora outras variáveis, e assim vai. A gente poderia ficar aqui discutindo isso aqui. É muito importante. Então, são entregáveis. Porque a partir daqui agora eu posso começar a pensar em refazer estrategicamente a composição dos meus preços, estabelecer aí uma análise para ver se não é uma questão de concorrentes, né, que a gente chama, ou de entrantes, né, quer dizer, eu estou tendo agora novos concorrentes, ou será que a estratégia dos meus concorrentes está fazendo com que esse efeito aqui, que é uma razão de retenção dos meus clientes, quer dizer, por quanto tempo cada agrupamento dos meus clientes permanece comigo. Eu tenho que aumentar o índice de retenção. Reter clientes, ou seja, CRM, né, Customer Relationship Management, é uma das luzinhas mais brilhantes da gestão. Por quê? Porque você, com isso, reduz o custo de obtenção de novos clientes e consegue, então, estabelecer, inclusive, um planejamento, porque você começa agora a estabelecer um pouco mais uma regularidade no seu fluxo, no seu faturamento. O professor não está entendendo nada que você está falando aí de mercado, de faturamento, de índice de retenção. Não, o importante aqui é vocês entenderem que, com 2 ou 3 linhas de um aplicativo que chama R, né? O professor Alfredo gosta muito do MATLAB. Você pode usar o Tableau, você pode usar N aplicativos. Por isso que não adianta a gente aprender um, você tem que aprender aquele que você vai usar, porque não é difícil também. Não adianta você aprender a ler o relógio de sol, a ampulheta e o relógio digital, porque você não sabe qual deles você vai usar depois. Você tem que aprender aquele que você vai usar, senão você vai acabar esquecendo. É óbvio que esse exemplo ficou meio fraco, mas dá para entender o que eu estou querendo dizer, imagino. Então, aqui, ó, nesse índice de retenção, eu consigo identificar o percentual dos meus clientes, dependendo do mês que ele entrou, inclusive, qual é o grau que eu consegui mantê-lo. Então, com isso, eu consigo, inclusive, estabelecer eficácia de estratégias de marketing, uma série de outras questões aqui que vão emergir desse entregável. Que eu consegui gerar, de novo, de um conteúdo amargo, transformá-lo em algo doce para um gestor. Transformar em informação. Transformar a minha ação. Tá certo? E são muitos os tipos de problema que eu vou poder resolver com dados. Previsões, categorização, como nós fizemos, identificação de anomalias. Então, por exemplo, hoje você tem setores como da auditoria, de controle, muito mais instrumentalizadas, porque você tem algoritmos tratando isso já. Eles conseguem detectar, por meio dos dados, anomalias. Então, você consegue identificar variações, você consegue, com isso, antever problemas, é muito útil, né? Identificando temáticas, quando a gente usa muito isso, principalmente na pesquisa, né? Descobrindo conexões, né? Se vocês prestaram atenção, então, em tudo que a gente vem falando até agora, existem algumas coisas que vêm sendo recorrentes na minha fala. Eu sempre começo por um momento em que eu estou obtendo os dados. Então, em um primeiro momento, né, eu parti da minha necessidade informacional e fui, então, obter os dados. Veja que eu, até na movimentação da representação do fato, né, quando eu usei as mãos aqui, eu acabei levando essa minha descrição para algo de fora para dentro. Então, quando eu penso no ciclo agora do que acontece com os dados, eu tenho que sair de fora. Então, a minha necessidade informacional para lançar um olhar sobre esses dados. Então, o que eu tenho que fazer agora? Bom, então eu vou localizar, né? Então eu tenho que localizar onde eu posso ter esses dados. Eu vou ter que, então, entender como esses dados estão lá disponibilizados, vou ter que obter esses dados. Então, eu estou coletando esses dados. Bom, se a obtenção, e eu já usei, tudo bem. Então, eu já descarto esses dados. Era o caso do que a gente estava falando lá do nosso navio. Então, alguém me pergunta a hora, e eu digo, 00:04. Ah, legal. E descartei. Eu olhei lá na ampulheta, coletei o dado e descartei. Mas não, agora eu preciso registrar. Bom, então vamos para o nosso diário de bordo. Então eu vou registrar esses dados. 00:05,
velocidade 5 nós, posição aproximada, x de latitude, x de longitude, y de longitude, e assim por diante. Então, agora eu registrei, eu armazenei. Em computação, a gente chama isso de persistir os dados. Não vou ficar replicando aqui muito sobre isso, porque vocês assistiram o vídeo. Mas, o que eu estou falando, então? Existem momentos distintos. Existe um momento em que competências específicas são usadas para localizar, entender, obter os dados. São competências muito específicas. Existem outras competências agora que são usadas para reter esses dados em algum suporte, armazenar esses dados, persistir esses dados. Como assim competências? Eu tenho que saber, pelo menos, escrever. Eu tenho que saber lidar com a pena. Eu tenho que saber como carregar a pena. Eu tenho que saber como lidar quando ela borra. Então, eu tenho que saber lidar com o suporte. Então, eu estou armazenando aquele conteúdo. É um segundo momento. São competências específicas. É diferente daquelas que eu usei para ler a ampulheta. Ler a ampulheta é coleta. Registrar o dado no log, no meu diário de bordo, é outra competência. Então, são fases, são momentos distintos, que eles podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Por isso é que é cíclico. Por isso que é ciclo de vida dos dados. Então, eu posso estar olhando a ampulheta e anotando, olhando a ampulheta e anotando, mas é um momento em que eu estou olhando a ampulheta, eu estou usando determinadas competências. Pode ser até que eu estou falando só, estou transmitindo para alguém que está registrando. Então, é outra pessoa responsável por um momento de armazenar aquele dado. Então, é a fase de armazenamento. E existe um momento em que eu tenho que transformar isso agora em um entregável, em um resultado. Chega o capitão, ele não quer saber ler a ampulheta, ele não quer saber ler o diário de bordo, ele quer uma posição do nosso navio. Então, o que ele faz? Ele quer um entregável, ele quer um vetor que aponte a coordenada aproximada de onde nós estamos no mapa. Então, ele vai pedir agora um entregável. Eu começo a me preocupar agora com a disponibilização desse dado. Eu preciso agora, nós aqui, o grupo, preocupado com este ciclo de vida dos dados, nós precisamos permitir que alguém colete esse dado. Agora é um outro ciclo que começa, é o do capitão. Ele nem sabe da ampulheta, ele nem sabe do diário de bordo, ele quer ver o mapa. Então, ele vai olhar o mapa. Nós temos que, então, que a partir agora da ampulheta, onde nós coletamos e armazenamos no nosso diário de bordo, nós temos que transformar isso em informação. Nós temos que permitir que isso transforme. Então, nós temos uma fase agora em que nós estamos preocupados com a recuperação desses dados. Para nós, é a recuperação. Para ele, é a coleta de novo. Ele começa lá a coleta dele. Ele pode até ter o diário de bordo dele. Diário de bordo do capitão. O nosso é diário de bordo do navegador. Então, nós estamos registrando posição. Então, o diário de bordo do capitão está registrando que solicitei posição atual, mudei o curso, estamos dentro do previsto, punir o marinheiro Y. Então, são coisas distintas daquela que eu estou registrando aqui. É outro ciclo de vida, ele tem a coleta dele, ele tem o armazenamento dele, ele tem a disponibilização, ele também vai ter que fornecer essas informações para alguém. Ele vai ter que permitir que aquela informação que ele está registrando seja recuperada pelo almirantado, pelos comandantes da frota. Então, são pelo menos 3 momentos distintos: coleta, armazenamento e recuperação. Não é que elas sejam excludentes, elas podem estar acontecendo ao mesmo tempo, mas são momentos com competências, habilidades distintas. Isso nos permite perceber o processo de acesso a dados de uma forma estruturada. Este é o cerne do conceito de ciclo de vida dos dados. O professor não falou da quarta por quê? De propósito? Não. É que a quarta, que é o descarte, tem caído cada vez mais em perda de atenção, né? Tem tido muita perda de atenção. Por quê? Porque agora nós podemos armazenar tudo. A ponto de termos legislação agora que orienta como é que nós devemos descartar essa informação. Quando a gente trata de dados pessoais, é uma parte dos dados que nós estamos retendo, nós temos que saber que nós vamos ter que descartar esses dados. Já houve tempo em que isso era muito importante. Já houve tempo em que nós precisávamos descartar porque o armazenamento era caro nos dispositivos digitais.
Hoje não. Hoje é mais acessível. Então, nós temos que saber que existe ainda uma quarta fase, que é aquele momento do descarte, que pode surgir logo depois da coleta. Eu posso descartar depois do armazenamento. É por isso que o ciclo, ele fica, se a gente pudesse representar então o ciclo, e a gente vai ver isso, né? Ó, então ele é composto de fases, estamos obtendo os dados, tudo aquilo que a gente já acabou de falar, o armazenamento, a recuperação e o descarte, que é quando a gente elimina os dados, né? Ele também requer planejamento, implementação de ações, para que a gente possa, inclusive, identificar o escopo da limpeza. Porque se a gente eliminar coisa que nós não deveríamos, nós vamos ter um grande problema. Assim como também, se nós não eliminarmos algo que deveríamos ter eliminado, também pode ser um problema. Então, a escolha da estratégia e uso de recursos para remoção, com eliminação direta ou transferência para outra base. Então, a gente poderia entrar aqui em questões relacionadas à arquivologia, para tratar do fluxo, né, mas não vamos entrar nisso, porque eu não quero entrar nessa parte, mas eliminação do conteúdo, tornando inacessível sob qualquer forma. Então, são questões relacionadas ao descarte dos dados.